Bem, gente, eu sou Marla, sou professora de obstetrícia da Universidade Federal da Bahia, da Universidade Federal do Recôncavo, na Bahia. Hoje eu vou trazer, dividido em algumas partes, até para não ficar extremamente longa e cansativa, a aula de mecanismo de parto, tá bom? Quando a gente fala sobre mecanismo de parto, a gente está querendo falar sobre os movimentos que o feto executa ao longo do trajeto do parto, né? Durante o parto. Então, são movimentos passivos que o feto executa no transcurso do canal do parto, impulsionado pela contratilidade uterina e pela parede abdominal. Então, existem esses movimentos que são auxiliados, obviamente, né, por uma força de contração a nível de útero e a nível de parede abdominal, que vai direcionar esse feto através de um canal. Diga-se de passagem, esse é um processo de acomodação fetal à passagem pela pequena bacia. Quando eu falar de pequena bacia, eu vou já dizer o que é que se trata propriamente a pequena bacia e a grande bacia. Mas vamos lá. Dentre as variáveis do parto, a gente tem 3, que a gente chama de trajeto, do motor e do móvel. E aí a gente vai abordar essas 3 variáveis. Por isso que eu falei que a gente vai dividir essa aula em alguns momentos que dizem respeito ao estudo de cada uma dessas variáveis. Antes da gente entender propriamente mecanismo de parto, os movimentos em si que o bebê executa, se ele flete a cabeça, se ele deflete a cabeça, se ele rotaciona, enfim, que a gente vai ver lá propriamente, a gente precisa entender primeiro essas 3 variáveis, trajeto, motor e móvel. Aí vamos para a primeira dessas variáveis, que seria o estudo do trajeto. O trajeto ou canal do parto é um caminho, né? Então, a trajetória percorrida por esse feto durante o parto, e esse caminho, ele estende-se do útero até a fenda vulvar, que é propriamente a última parte dessa trajetória, por onde ele sai, né, por onde o feto sai ao longo desse trajeto, desse canal do parto. A gente costuma dividir esse trajeto ou canal em 3 estreitamentos anulares, que seriam os locais ao longo desse trajeto que conferem maior constrição, maior dificuldade para a passagem, né? O primeiro dos estreitos anulares seria propriamente o orifício cervical, porque o útero tem esse formatozinho de pera. Quando chega aqui nessa última região, a gente tem o istmo, e o orifício, propriamente, é um estreito, óbvio, nesse órgão, nesse útero, e é a primeira grande dificuldade de passagem por esse trajeto, né? Então, o primeiro estreito anular que a gente identifica no trajeto é o próprio orifício cervical, porque ele estava acomodado numa região muito maior e ele vai precisar passar através desse estreito anular, que seria o colo cervical. O segundo dos estreitos anulares seria o próprio diafragma pélvico, né? Então, o diafragma pélvico é um conjunto de musculaturas e ligamentos, né, que estão presentes aqui nessa bacia, nessa pelve feminina, e ele, por si só, tem toda a estrutura desses músculos, a conexão entre um músculo e outro, que se configura também como estreito anular. E, por fim, a própria fenda vulvovaginal, que seria o último dos estreitos anulares ao longo desse trajeto, por onde passa o feto até a total saída para completar o parto propriamente. Aí a gente tentando entender e relembrar essa anatomia da pelve feminina, vale dizer que essa pelve feminina ela é formada por órgãos genitais externos
e órgãos genitais internos. Os órgãos genitais externos são formados, obviamente, pela vulva, pelo períneo, né? Tem toda a constituição da vulva, o clitóris, os grandes e os pequenos lábios, o orifício uretral, a abertura vaginal propriamente, as glândulas de Bartholin que a gente identifica também nessa vulva, e nos órgãos genitais internos a gente tem propriamente o canal vaginal, a vagina, né? O útero, com todas as suas porções, né, colo uterino, istmo, corpo uterino, as tubas uterinas, também com todas as suas porções, e os ovários. Então, essa é a pelve feminina, vocês já sabem muito bem sobre toda essa anatomia. E aí, a título até de melhor entendimento, a gente costuma subdividir esse trajeto nos chamados trajeto mole e trajeto duro, e toda essa trajetória, esse caminho percorrido pelo feto, a partir do momento que ele adentra a pelve feminina até a sua total expulsão ao longo desse trajeto, tem um formato similar a um J, né? Então, o feto, ele vai percorrer esse trajeto mole e trajeto duro num formato que se associa a um J, até a sua total saída. Aí, pensando nessas subdivisões, o trajeto mole, propriamente, ele é subdividido no segmento inferior do útero, que seria propriamente o istmo, no colo do útero, a vagina e a região vulvoperineal. Então, para a gente relembrar quem é esse segmento inferior do útero, vale dizer que aqui, ó, esse terço inferior do corpo uterino é chamado de istmo. Então, essa parte inferior do corpo uterino que se encerra no orifício interno do colo, então, ele termina o istmo quando chega ao orifício interno do colo, né, onde começa o canal cervical. Esta porção é chamada de istmo porque é uma porção importante durante o trabalho de parto, porque é uma porção que vai sofrer também modificações no sentido da própria consistência dessa porção istmica, dessa última porção do útero, que vai possibilitar a passagem desse feto por essas estruturas. Então, se não houvesse também propriamente a mudança da composição, a mudança em si dessas estruturas, tanto do istmo quanto do colo uterino, a gente não conseguiria promover essa passagem do feto. Então, a gente sinaliza esse terço final do útero, justamente porque é uma das porções que vão sofrer modificação durante o parto para que ocorra essa passagem. Então, é o terço final do corpo uterino. O colo, propriamente, é um canal, o canal cervical, né, ele vai do orifício interno, obviamente, né, até o orifício externo do colo do útero. O colo uterino também é uma porção dentro desse trajeto mole que vai sofrer modificações durante o parto, obviamente, né, para conseguir com que haja a passagem desse feto. E dentre essas modificações que acontecem no colo uterino, ele sofre dois processos principalmente, né, que é o apagamento, que seria a diminuição progressiva da espessura do colo. Então, o colo uterino, ele é um canal, né, ele tem aqui é como se ele tivesse o orifício interno e o orifício externo do colo. E isso tem a musculatura própria desse canal endocervical. Para que esse canal consiga passar por entre, né, o feto, eu preciso para que esse colo reduza a espessura. Então, quando eu falo apagamento, seria a redução da espessura do colo, a ponto de que eu não mais tenho diferença entre o orifício interno e o orifício externo. Ele se torna apenas um anel. Entendem? Pensem numa bola de assoprar, naquele bicozinho da bola. Quando eu
estico bastante aquela bola para passar, por exemplo, alguma coisa que esteja dentro do balão de assoprar, aquele biquinho deixa de ser um biquinho e se torna apenas um anel. Essa aula é um pouco complicada para imaginar, mas tentem visualizar essas coisas e vejam também vídeos na internet, enfim, tudo isso para tentar facilitar o aprendizado de vocês. Mas entendam isso, apagamento é uma redução da espessura. Então, o orifício interno que estava aqui, o orifício externo que estavam cá, vão reduzindo essa espessura, até se tornar uma coisa só. E aí, se tornam apenas um anel. E a dilatação seria o afastamento dessas paredes, né, do colo. Essas paredes laterais do colo, elas vão dilatando, elas vão se afastando. E isso também permite e possibilita a passagem do feto. Essa dilatação, a gente costuma dizer que ela vai variar ao longo do trabalho de parto até 10 centímetros, que seria a chamada dilatação total, que propicia a passagem dos maiores diâmetros do feto. Então, o colo do útero, ao longo do trabalho de parto, ele vai fazer isso e vai fazer isso, né? Distanciar as paredes. Então, meus alunos, até quando eu dou essa aula, costumam dizer que o apagamento seria uma redução, uma alteração no sentido vertical, né, à medida que ele vai reduzindo a espessura até se tornar um único anel, e a dilatação eu teria a mudança no sentido horizontal, né, que eu estou afastando as paredes, né, para que possibilite a passagem. Então, esses são conceitos que vocês vão ver muito frequentemente, inclusive na prática de vocês, quando estiverem no internato, enfim. Depois dessas estruturas, né, que vão dizer respeito à própria passagem do feto ao longo do trabalho de parto, a gente tem a vagina propriamente, né, e a vagina, ela vai se estender do útero até o vestíbulo perineal. Lembrem de alguns conceitos que também vocês viram nas aulas de anatomia, com os tecidos de sustentação dessa vagina, que são a face superior do levantador do ânus e o próprio diafragma urogenital. É vascularizada pela artéria vaginal, pelos ramos da artéria uterina, pelos ramos também da artéria retal média e artéria pudenda interna. A drenagem desse órgão diz respeito às veias ilíacas internas e é inervada pelo nervo pudendo e pelo plexo útero vaginal. Aqui são apenas os conceitos anatômicos, né? Para a gente relembrar. E aí, nessa região vulvo-perineal, então, a gente tem o istmo, a gente tem o colo, a gente tem a vagina e a região vulvo-perineal, compondo o trajeto mole, tá? Então, na região vulvo-perineal, a gente tem o períneo, obviamente, e a vulva. E aí, o períneo é obviamente constituído por músculos, por aponeuroses, e a vulva é aquilo que a gente já tinha falado lá naquela parte dos órgãos externos da pelve feminina, é constituída por estruturas visíveis externamente ao pube e ao corpo perineal. Então, eu tenho essas estruturas que compõem aqui o períneo, o assoalho pélvico, toda a uretra, vagina, ânus, toda essa musculatura que compõe essas que estão dando suporte a essas estruturas, obviamente. Isso aqui é o períneo, composto pelos músculos e a aponeurose, e a vulva, que tem o clitóris, o monte de Vênus, o lábio maior, o lábio menor, o orifício vaginal, o orifício uretral e o ânus. Então, o ânus está aqui, mas não faz parte da vulva propriamente, mas são as estruturas que compõem essa região. Então, essas são as estruturas que estão aqui dentro dessa região vulvo-perineal, desse conceito de região vulvo-perineal. Dando seguimento a essa região vulvo-perineal e retomando até aquele conceito de que essas estruturas são sustentadas por músculos e aponeurose, obviamente, né, aquele diafragma pélvico, e aí a gente lembra que eu tenho dois ditos diafragmas nessa região vulvo-perineal, que são estruturas. O diafragma seria um conjunto de musculaturas que compõem esse assoalho pélvico, e eu tenho dois desses diafragmas, o diafragma urogenital, que é um diafragma, uma composição dos músculos transverso profundo do períneo, o esfíncter da uretra,
os isquiocavernosos e os bulbocavernosos e o transverso superficial do períneo. Essa é a composição do diafragma urogenital. E abaixo, ou seja, numa região mais posterior, eu teria o diafragma pélvico, e o diafragma pélvico é formado pelo músculo elevador do ânus. Esse músculo elevador do ânus, a gente lembra que é formado pelo bulbo coccígeo, bulbo retal e o íleo coccígeo, e também o músculo isquiococcígeo. Então, esses são os dois diafragmas que compõem a região vulvoperineal, que dão sustento a todas essas estruturas que formam a pelve feminina, sejam os órgãos internos e os órgãos externos, certo? Marla, por que precisa disso? Infelizmente, a gente precisa se atentar nessa formação dos músculos até ao longo do parto, quando a gente está lá no internato, quando faz algumas incisões para facilitar esse parto, enfim, quando acontecem as lacerações, então é importante esse entendimento. E, infelizmente, as questões de concursos volta e meia cobram esse decorebinha aqui da formação e da constituição dos diafragmas urogenital e do diafragma pélvico. Vamos agora para o trajeto duro propriamente, que seria a própria pelve óssea, né? Então, a pelve óssea é um canal ósseo constituído pela articulação dos dois ilíacos, com o sacro e o cóccix. Então, sacro, cóccix e os dois ilíacos constituem essa pelve óssea. Aí, vejam, a gente tem nessa pelve óssea aqui um limite subjetivo, obviamente, né, que é composto por essas asas aqui desses ilíacos, e temos esse anel também subjetivo, óbvio, formado um pouco mais abaixo. Quando a gente adentra essa parte aqui abaixo, a gente chama propriamente de pelve menor, e essa parte acima desse estreito aqui colocado em vermelho seria a pelve maior. A chamada pelve maior também é conhecida como grande bacia, ou seria pelve falsa. Por que pelve falsa propriamente? É como se não tivesse configurando nenhuma dificuldade a passagem do feto, por isso que ela não é chamada aspiada de pelve falsa. E a pequena bacia ou pelve verdadeira seria propriamente quando eu tenho o feto insinuado, né, onde ele está meio que apertadinho, onde configura real dificuldade para passagem, né, então essa seria a chamada pelve verdadeira. Então, só para relembrar, aqui eu tenho os íleos, os isquios e o pubis, né, que são os ossos que compõem essa pelve óssea. Aí a gente tem o conceito dentro do conceito maior dessa pelve óssea, dos estreitos da pelve. Então, eu tenho os estreitos, são estruturas, como é que eu posso dizer? Imaginárias, é isso. São estruturas imaginárias para delimitar de forma vertical, né, como se fosse avaliando até a descida, por isso que é importante, essa pelve. Então, a gente tem o estreito superior, vejam aqui a foto na lateral e a foto de frente, como se estivesse de frente para essa pelve. Aí eu tenho o estreito superior, o estreito médio e o estreito inferior. Vejam que sempre tem a associação aqui desse sacro com o pubis, tá vendo? Para delimitar esses estreitos. Aí a gente vai falar de um a um. O estreito superior, ele é delimitado pelo promontório, pelas asas do sacro, pela linha inominada e a margem superior do pubis na sínfise púbica aqui, certo? A sínfise púbica. Então, promontório e asa do sacro, linha inominada de um lado e do outro e margem superior do pubis. Esse é o estreito superior do trajeto da pelve óssea, tá? Quando a gente fala de cada estreito, a gente vai precisar lembrar de alguns conceitos que dizem respeito aos diâmetros mais importantes desses estreitos, né, que fazem parte desses estreitos. Então, no estreito superior, a gente tem o chamado diâmetro oblíquo
que ele vai da articulação aqui, ó, da articulação sacroiliaca até a iminência iliopectínea, que é essa estrutura anatômica aqui, na linha inominada. O diâmetro transverso é um diâmetro importante nesse estreito superior e também é considerado nesse estreito superior, que vai de uma linha inominada ou linha terminal até o outro lado. E o estreito, dentre os diâmetros anteroposteriores, eu tenho uma relação nesses diâmetros do promontório com a sínfise púbica. E aí a gente vai falar desses diâmetros anteroposteriores, tá? Porque esses diâmetros anteroposteriores são chamados de conjugatas ou veras, tá? A gente vai destrinchar já já. No estreito médio, a gente tem como limites desse estreito médio a junção da quarta e quinta vértebra sacra, as espinhas isquiáticas e a margem inferior da sínfise púbica, tá? Então, a gente tem a junção da quarta para a quinta, entre a quarta e a quinta vértebra sacra, a espinha isquiática e a margem inferior da sínfise púbica. Nesse estreito médio, o diâmetro importante que é considerado nesse estreito médio é o diâmetro transverso, que vai de uma espinha isquiática até a outra espinha isquiática. Esse diâmetro transverso é chamado de biespinha ciática, muito fácil, né? E se configura como o menor diâmetro da pelve. Então, essa é a constrição mais importante ao longo do trajeto, certo? Porque é o menor diâmetro dessa pelve. No estreito inferior, vejam que ele é bem mais lateralizado. Eu vou até voltar aqui, ó, aquela imagenzinha deles, né? Então, o estreito superior o estreito inferior um pouquinho mais lateralizado. E aí, o estreito inferior, ele tem como limites a borda inferior também do pubis, né? Nessa sínfise púbica, a borda inferior, os músculos sacroiliacos, as tuberosidades isquiáticas e o músculo isquiococcígeo. Então, esses são os limites do estreito inferior desse trajeto duro. E aí, como aqui há os diâmetros que vão ser considerados importantes, é o diâmetro anteroposterior, que vai da borda inferior do pubis até o cóccix, né? Por isso que ele tem aquele formatozinho um pouquinho mais inclinado, esse estreito inferior, tá? Esse diâmetro anteroposterior também está dentro daquele grupo de conjugatas ou veras. E temos também, além do diâmetro anteroposterior, que é um diâmetro sinalizado e importante dentro do estreito inferior, a gente tem também o diâmetro transverso, que vai de uma tuberosidade isquiática até a outra tuberosidade isquiática. E aí a gente chama de biisquiático, certo? Pronto. Quando eu falei das veras, das conjugatas, aí, isso aqui cai muito em prova, infelizmente, ou felizmente, tá? Porque é bem facinho, não é difícil. Então, a gente tem 4 conjugatas, ou que são aquelas estruturas dentro dos diâmetros anteroposteriores, seja no estreito superior, seja no estreito inferior. Então, a primeira delas é a chamada conjugata anatômica. A conjugata anatômica, ela vai, as 3 primeiras eu sempre vou partir do promontório. Afinal, o estreito superior, ele tem como limite o promontório, e não as junções das vértebras sacras cá embaixo. Então, as 3 conjugatas que estão relacionadas ao estreito superior, inclusive, da pelve, elas vão do promontório. Então, a primeira delas é a conjugata anatômica, ela vai do promontório até a borda superior da sínfise púbica. A literatura fala que essa conjugata aí tem em torno de 11 centímetros. A conjugata obstétrica, porque vejam, quando eu penso que daqui para o meio, propriamente a face medial dessa sínfise púbica, seria o espaço real
para a passagem do feto, e não propriamente a distância até a margem superior ou a margem inferior, entende? Por isso que essa conjugata, que vai do promontório até a face medial da sínfise púbica, eu chamo de conjugata obstétrica, certo? A face posterior dessa sínfise púbica, certo? E a literatura também fala que essa conjugata mede em torno de 10,5 centímetros. E a conjugata diagonalis, ela vai do promontório até a borda inferior da sínfise púbica. E ela mede mais ou menos 12 centímetros. Por fim, eu tenho a conjugata êxitus, que é essa conjugata aqui, ó, que vai da borda inferior também, ela é uma conjugata do estreito inferior da pelve, até o cóccix, tá? E essa conjugata, como esse ossinho aqui, ele tem um movimento de retropulsão na hora do trabalho de parto, então ele vai para trás, né? Aí, essa conjugata é uma que pode aumentar de tamanho. Então, ela inicialmente é 9,5, mas quando o feto está passando por esse estreito inferior, que esse ossinho aqui do cóccix, ele tem um movimento de retropulsão, jogada desse cóccixinho aí para trás, ela chega aí até 11 centímetros, tá? Então, sempre lembrem dessas imagens, e lembra assim, na prática, obviamente, né, é muito complicado você estimar no toque vaginal essas conjugatas, óbvio, né? Essa pelvimetria, no sentido de realizar o tamanho, avaliar os tamanhos dessas conjugatas, são bem complicados na prática clínica, óbvio. Mas, se for pensar, né, qual é a conjugata que daria para a gente medir, estimar no toque vaginal? Teria como, ainda que bem provável, né, chegar com o dedo do examinador alcançando essa borda inferior até o promontório. Então, a conjugata que poderia ser estimada no exame físico, no toque vaginal, quando isso for perguntado, é a conjugata diagonalis, que é essa daqui. E a partir da conjugata diagonalis, que é a única que seria possível ser estimada no toque vaginal, ou seja, no exame clínico da paciente, eu posso estimar as outras, porque existe uma relação estabelecida de que a conjugata obstétrica, que seria propriamente a conjugata mais importante, porque confere o real espaço que eu tenho de passagem do promontório até essa sínfise, ela estima-se que essa conjugata, ela tenha um tamanho aproximado, calculado o valor da conjugata diagonalis, menos 1,5. Então, por isso que a gente estima 10,5 na conjugata obstétrica e 12 na conjugata diagonalis, e a gente sempre vai ter essa relação. Conjugata obstétrica vai ser o tamanho da conjugata obtido na conjugata diagonalis menos 1,5. Certo? Sigamos. Além disso, vale falar, e também cai muito também nas provas de concurso, sobre os tipos de bacia que a gente tem na pelve feminina, né? E não são todas as pelves com o mesmo formato. Então, a gente tem a chamada pelve ginecoide, que ela corresponde a 50% das pelves femininas no geral. A bacia chamada ginecoide, ela tem um diâmetro transverso levemente superior. Esse diâmetro é levemente superior a esse diâmetro antero-posterior. Essa é a pelve feminina típica e é uma pelve mais, mais propícia ao parto, porque ela é mais redondinha, mais concordante entre os diâmetros antero-posterior e o transverso, né? Então, ela é a mais propícia, a que facilita mais o parto vaginal. A pelve androide, ela é uma pelve onde o diâmetro transverso, ó o coração aqui do lado, o diâmetro transverso, ele é superior ao diâmetro antero-posterior. Não achem, numa primeira observação, que isso aqui é menor do que isso, porque essa entrada
nessa parte posterior da pelve, confere um diâmetro antero-posterior menor do que o diâmetro transverso. Então, a pelve androide, ela tem um diâmetro transverso maior do que o diâmetro antero-posterior. Ela tem um aspecto mais triangular ao estreito superior. E é a dita pelve masculina típica. Essa pelve, por ter esse diâmetro transverso mais preponderante também que o diâmetro antero-posterior, ela é uma pelve que não tem bom prognóstico para o parto vaginal. O outro tipo de pelve é a pelve antropoide. 25% das pelves são pelves antropoides, e é uma pelve que ela tem o diâmetro antero-posterior, olha como ela é mais alongada, antero-posterior é maior do que o diâmetro transverso, certo? E, por fim, a pelve platipeloide, que é uma pelve que também tem, igual a androide, o diâmetro transverso maior do que o diâmetro antero-posterior, mas a relação do diâmetro transverso ser maior com o antero-posterior é muito maior do que a pelve androide, certo? Então, essa é como se fosse uma achatada no sentido antero-posterior, né? Então, lembrem sempre disso. E essa corresponde a 5% das pelves. Aqui a gente tem só uma imagem para vocês relembrarem, né? Então, só relembrando que a ginecoide eu tenho o diâmetro transverso levemente superior ao diâmetro antero-posterior, a androide eu tenho o diâmetro transverso maior do que o diâmetro antero-posterior, a platipeloide eu também tenho o diâmetro transverso maior que o diâmetro antero-posterior, mas essa relação é muito mais importante, né? Então, eu tenho um achatamento do diâmetro antero-posterior, e a pelve antropoide eu tenho o diâmetro transverso menor do que o diâmetro antero-posterior, certo? Aí, ainda dentro de pelve óssea, é importante a gente relembrar que existem alturas, né? Ao longo da descida, eu posso estar mais próxima do estreito superior, mais próxima do estreito médio ou do estreito inferior, então, tem planos de descida, planos ao longo dessa pelve. E isso facilita também a gente saber se esse feto está mais próximo do orifício de saída ou mais acima, enfim. Isso é importante também na hora da evolução do trabalho de parto. Então, eu tenho os chamados planos da bacia, que vão dar um norte para a gente, uma orientação no sentido vertical dessa bacia. E aí eu posso ter duas formas de graduar essa bacia, né, de orientação mesmo vertical dessa bacia, que são os planos de Hodge e os planos de Dely. Dentre os planos de Hodge, eu tenho o primeiro plano, que seria o plano de entrada, ele vai do promontório até a borda superior da sínfise púbica. O segundo plano de Hodge, ele vai aqui, ó, da terceira vértebra sacra até a borda inferior da sínfise púbica. O terceiro plano de Hodge, ele vai aqui, ó, no nível das espinhas isquiáticas, ó, ela aqui. E o quarto plano de Hodge, ele vai da ponta do cóccix até o assoalho pélvico. Então, primeiro, segundo, terceiro plano de Hodge. O plano de Dely é um pouco mais prático, talvez, acredito eu, e é muito mais utilizado na prática clínica. Veja como é que Dely estratifica verticalmente essa pelve óssea. Então, ele faz assim, olha, esse plano aqui das espinhas isquiáticas, por que espinha isquiática é um referencial anatômico? Porque é muito fácil de ser identificada no toque vaginal, né? Então, identifique a espinha isquiática, que é uma estrutura mais fácil de ser identificada no toque. Pronto. O nível das espinhas isquiáticas será o plano 0 de Dely. Toda vez que eu estou acima desse plano 0, eu chamo de centímetros não alcançados, e aí serão centímetros negativos. Então, por exemplo, se
o maior diâmetro do bebê está a 1 centímetro antes de alcançar o plano 0 de Deli, ele vai estar no plano -1 de Deli. Se está 2 centímetros antes de alcançar o plano 0, a espinha esquiática, ele vai estar no plano -2 de Deli. E todo centímetro ultrapassado, além do plano 0, eu vou dar como positivo. Então, se o maior diâmetro do feto está a 2 centímetros, por exemplo, abaixo da espinha esquiática, ele vai estar no plano +2 de Deli, certo? Então, a concordância entre o plano de Deli e o plano de Rod está justamente entre o terceiro plano de Rod, que é também o plano das espinhas esquiáticas, e o plano 0 de Deli. Se todos os outros planos não têm concordância exatamente, mas o plano 0 de Deli e o terceiro plano de Rod, que estão no referencial anatômico das espinhas esquiáticas, são os planos que têm concordância, né, entre uma e outra classificação. Ok? Pronto. Vamos fazer uma pausa aqui para a gente seguir posteriormente com o estudo do motor.